Tá legal, eu acho que era isso para entender as sutilezas do problema. Agora que a gente definiu bem o probleminha, vamos começar a projetar nosso algoritmo de programação dinâmica, em que a gente vai em busca o quê? Da subestrutura ótima, aquela ideia, vou engenharia reversa, né? Vou imaginar uma solução abstrata e vou tentar encontrar a subestrutura ótima dessa solução. Tá? Então vamos procurar a subestrutura ótima. E eu já vou dar spoiler para vocês que isso vai começar fácil, mas vai ter um percalço ali no caminho, tá? Então, qual que é a ideia da subestrutura ótima? É aquela ideia que está lá na origem de qualquer algoritmo recursivo, né? Eu quero resolver o meu problema maior a partir da solução de problemas menores. E eu quero ver como que isso aí se relaciona, né? Como que eu uso a solução ótima de um subproblema para chegar na solução do meu problema. No caso do caminho, de novo, eu vou pegar aqui, olha, o vértice S. Imagina aqui que eu tenho um caminho mínimo que chega até o vértice T. O vértice T não é especial, é só que eu preciso focar em algum para raciocinar. Então eu tenho o vértice S, tenho o vértice T, e esse cara aqui que eu estou destacando é o caminho P, tá? Que eu vou supor que é uma solução ótima, é um caminho mínimo de S até T. Por causa dessa ideia da engenharia reversa que eu falei para vocês, né? A gente começa imaginando que eu tenho ele, daí a gente vai decompor ele. Fala assim, qual estrutura que esse cara pode ter? Como que ele pode ser construído? Como que eu vou fazer ele? Tá? E qual que é o ponto que eu vou começar a brincar com ele? Bem, a gente tem que começar por algum lugar que seja mais ou menos bem comportado, não é uma regra, tem exceções, mas muitas vezes é mais fácil começar pelo final do objeto, tá? A gente viu isso várias vezes. Então, o que eu vou olhar aqui é, olha, eu não sei como que esse caminho sai de S e chega no T, mas eu sei o que é um caminho, sequência de arcos. Né? Um arco concatenado no outro, sempre arcos adjacentes, quer dizer, o destino de um arco é a origem do próximo e assim por diante. Então tem que ter um último arco aqui, tem que ter, vou até colocar contra a cor, um último arco que se destaca ali, né? Tem que ter esse arco que vai chegar no T efetivamente. E esse arco tem que ter uma origem. Então vamos dizer que tem um vértice W aqui, que é a origem. Vejam que a gente tem que tomar cuidado para ser genérico, né? Eu estou fazendo essa engenharia reversa, imaginando, isso tem que ser razoavelmente genérico. A ideia aqui é o seguinte, olha, se eu tenho esse último arco, então eu posso dizer que o meu caminho P, ele é composto pelo caminho P' mais esse arco WT. Eu poderia dizer algo assim, olha, o custo de P é igual ao custo de P' mais o custo do arco que vai de W para T. Parece razoável? Tem uma cara de subestrutura ótima, né? Olha, peguei uma solução, daí eu peguei um pedaço dela, e daí, qual que é a coceirinha que a gente tem nesse momento? Eu vou fazer um argumento de que, olha, se P é uma solução ótima para ir do S até o T, eu vou argumentar que P' tem que ser uma solução ótima para ir do S até o W. Né, por causa daquele argumento, daquela ideia por contradição. Porque se não fosse, eu pegaria um caminho melhor de S até W e daí concatenaria com a aresta, com o arco WT e chegaria numa solução ótima melhor do que o P. Seria um absurdo, aquela coisa toda. Certo? Esse raciocínio, né, a gente já viu isso algumas vezes. Não viu para esse problema, mas é uma estrutura parecida, né? Onde que tem o twist aqui, que é o percalço que eu falei que, olha, vamos ter que pensar um pouquinho antes. Apesar disso parecer promissor, isso desse jeito não está certo. E eu já vou fazer o meia-culpa aqui, que assim, tem coisas que são mais ou menos difíceis de explicar para vocês. Essa eu confesso, assim, talvez não seja a percepção de vocês, talvez vocês entendam de primeira. Mas é um detalhe sutil que eu sempre acho difícil passar ele, transmitir. Por que isso aqui não está exatamente certo? Tá? O melhor que eu consegui fazer, o melhor que eu consegui pensar que é o seguinte: onde que está o problema disso? Tá? Não é que a gente vai jogar tudo isso fora, a gente vai dar uma corrigida nisso aqui. Mas por que isso dessa forma não está legal? Porque veja, qual que é o problema que eu tenho aqui? O problema que o P se propõe a resolver, né? Que na nossa abstração P é a solução ótima. Ele é a solução ótima de qual problema? Do problema de encontrar um caminho mínimo de S até T. É esse o problema que ele está resolvendo, certo? Qual que é o problema que eu tenho, que o P' está se propondo a resolver? O problema de encontrar um caminho mínimo de S até W.
O que eu estou dizendo aqui é que se o último arco de P é o WT, então eu componho essa solução ótima a partir dessa, beleza? O negócio é, lembra que eu ficava enfatizando para vocês nas últimas aulas que a gente precisava de uma certa hierarquia, de uma certa ordem, uma certa estrutura para a subestrutura ótima, para achar a recorrência? Porque a recorrência, como qualquer boa função recursiva, ela sempre tem que ir dos problemas maiores para os menores, senão ela não termina, senão ela fica ciclando, patinando. Percebendo que eu não reduzi meu problema? Eu mudei o alvo. Caminho mínimo de S a T, caminho mínimo de S a W. Em nenhum lugar eu estou reduzindo o meu problema. Percebe? Como eu falei, é sutil. Mas contrastem isso com antes. Olha, a gente fez algo parecido lá quando eu peguei o problema do conjunto independente de peso máximo em grafos que são caminhos. Só que lá o grafo era um caminho. Então, quando o último vértice, ele era o último vértice do grafo. Eu sabia que se eu tirasse ele, sobrava um subcaminho. Aqui isso não está bem claro, percebe? Para dar um outro exemplo, só para que pelo menos me ajuda a me convencer de que tem alguma coisa aí mesmo, tem alguma questão aí. Olha só, eu nunca disse que não pode ter um arco de T para W. Não estou falando no caminho mínimo não, tá? Não me entendo mal. Mas estou dizendo, pode ter um arco de T para W, né? Esse grafo é um grafo geral. Então imagina, se eu fosse fazer a recorrência, falar, olha, a recorrência para encontrar o caminho mínimo até T, ela depende da solução ótima dos caminhos mínimos de todo mundo que alcança T, né? Todo mundo que é incidente em T. Então, por exemplo, depende da solução ótima para o W. Mas a solução ótima para o W depende do caminho mínimo de todo mundo que alcança W, que inclui o T. Então eu tenho uma chamada recursiva que chama outra, que chama ela própria. Isso não termina, essa recursão não termina. Matematicamente pode até fazer algum sentido, tipo, eu posso escrever isso, mas não é algo que vai convergir, ok? Então a gente precisa de algo com essa cara, mas a gente precisa colocar um elemento de ordem. A gente precisa deixar claramente qual é o problema maior, qual é o problema menor. Eu preciso que seja um subproblema. Em última instância, o que eu estou dizendo é isso, sabe? É uma coisa que veio meio de graça nos problemas anteriores, porque eu estava excluindo um item. Na mochila, eu tiro um item, eu tiro o último item. Beleza, o subproblema já ficou natural, né? Ele tem um item a menos. Agora aqui o grafo é geral, então a ordem não está bem estabelecida, tá? Não basta descrever a solução ótima de um problema em função de outro. Tem que ser em função de um explicitamente menor. Tá? E qual que foi a solução que Bellman e Ford encontraram? Tá? E eu digo a solução que eles encontraram porque tem mais do que uma. Eu posso criar maneiras de estabelecer a ordem de mais de uma forma. No caso do algoritmo de Bellman-Ford, que é o algoritmo que a gente vai estudar, que é esse algoritmo de PD super pioneiro lá, foram criadores da técnica, assim, foram dos primeiros algoritmos que mostraram, olha, dá para construir algoritmos não triviais desse jeito. A estratégia foi limitar o número de arestas que eu posso usar. Não quais arestas, né? Note que é um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, né? Como eu falei, né? Lá no conjunto independente o grafo era um caminho. Então quando eu fixava um prefixo, eu fixava exatamente o grafo, né? Olha, agora você só pode pegar esses caras aqui, né? Aqui não, aqui eu vou limitar pelo número de arestas. Então tem caminhos que podem usar mais arestas, caminhos que podem usar menos, e eu vou colocar esse componente. Ok a ideia? Eu vou fazer um exemplo, antes de voltar para cá tentar corrigir isso, eu vou fazer um exemplo que eu acho que ajuda na compreensão. É um exemplo bem simples, mas que ajuda bastante. Então, vamos pegar aqui um grafo singelo, S, que tem daí dois arcos aqui de custo 2. De novo, aqui tem o T só para a gente focar nele, mas lembrando que ele não faz parte da entrada. E aqui eu tenho 3 arcos, cada um de custo 1. E agora eu vou pegar algumas cores diferentes só para destacar para vocês. Então, roxo, laranja e o verde. Então vamos lá, olha só. Eu vou colocar um componente a mais no meu subproblema. O meu subproblema agora, aqui, Bruno, ele vai ser o LIT, tá? Eu vou chamar de LIT aqui, que é o custo do caminho mínimo de S. O S não está aqui porque ele está fixo na entrada, né? Então ele não varia. De S até T,
tá? Até o vértice destino, com, no máximo, e arcos, ou arestas, né? Então, eu estou restringindo agora que, olha, ele não pode ter o número de arestas que ele quiser, né? Ele vai ter que ter um número limitado ali. Tá legal? Com essa restrição, a gente pode fazer um pequeno exercício aqui. Digam para mim qual que é o valor de L1T. Quer dizer, como que eu leio isso? O custo do caminho mínimo de S até T, né, pensando nesse grafo aqui, com no máximo uma aresta. Eu consigo alcançar de S até T com um único arco? Se é inalcançável, eu vou usar mais infinito para representar isso. Então, esse cara eu não alcanço. E quem que é L2T? O custo do caminho mínimo de S a T com no máximo 2 arcos. É 4, né? E é exatamente percorrer aqui e depois aqui. Então percebem que isso, só uma intuição, mas percebem que isso de fato está restringindo a complexidade do meu problema. Eu estou lidando com um subproblema de fato, porque embora o grafo fosse conexo, aqui não havia solução, aqui eu só tenho que me preocupar com as soluções que usam 2 arcos, é um caso mais simples, né? E por fim, você já deve imaginar o que vem, né? L3T. Qual que é o custo do caminho mínimo de S a T com no máximo de 3 arcos? No máximo, tá? 3, né? Eu vou passar por aqui e por aqui deve ter custo 3. Foco que eu falei no máximo, tá? Se, por exemplo, aqui eu tivesse custo 2 e aqui custo menos 2, já que pode ter negativo, né? Esse caminho teria custo 0 e daí o L3T também teria custo 0, seria esse por cima. Ele não é obrigado a usar 3 arcos, ele pode no máximo, tá bom? Então, é essa a ideia que a gente vai trazer para o nosso problema agora. Então a gente vai falar agora do caminho mínimo, só que com essa ressalva, tá? Então eu vou voltar para cá com isso em mente, tá? Então eu vou voltar aqui, deixa eu apagar esse arco que foi só para fazer um statement. E eu vou olhar para o caminho mínimo de S até T, nem pensem no W ainda, tá? Nem sofram pelo W ainda, ele vai ser relevante em instantes, mas não agora. Por quê? Porque embora a figurinha seja muito parecida, eu quero colocar uma situação mais específica ali. Eu quero procurar a subestrutura ótima, né? Então, vamos pensar que P é a solução ótima para esse problema, né? Então, P, vamos dizer aqui, eu vou dar o statement certinho da nossa hipótese, né? P é a solução ótima do problema do caminho mínimo de S até T com, no máximo, I arestas, tá? Essa é a hipótese que eu estou levantando agora, tá? E essa é a última vez que eu vou escrever isso por licença. Próxima vez eu falo só P é o caminho mínimo, né? Ser solução ótima do problema do caminho mínimo é ser o caminho mínimo. Daí fica mais curto, mas só para deixar bem por licença, né? Então vou supor aqui, estou de volta lá na engenharia reversa, imaginando, abstração, aquela coisa. Imagina que esse P é a solução ótima do problema do caminho mínimo de S até T com no máximo I arestas. Ele tem no máximo I arestas, por hipótese. Ele tem exatamente I arestas? Não necessariamente, né? Pode ter um caso em que ele tenha menos. Tá? Esse é o caso 1 da subestrutura ótima. Pode ser, vamos colocar aqui o caso 1. P tem menos que I arestas. Ok? É uma possibilidade. Eu não estou afirmando que isso vai acontecer sempre, mas certamente é uma possibilidade, né? Já que a gente está fazendo aqui a engenharia reversa, tem que lidar com isso. Tá?
No caso em que P tem menos do que I arestas, onde vocês acham que eu vou encontrar a subestrutura ótima? Lembra, o que eu quero com a subestrutura ótima? Eu quero mostrar que, de alguma forma, a solução ótima de um subproblema se relaciona com a solução ótima do problema que o P está resolvendo, né? Mostrar que, ou de outra forma, dizer que, olha, uma parte do P, pode ser o P inteiro, fica a dica, mas uma parte do P é a solução ótima de um subproblema. No caso, o meu problema central aqui no momento é encontrar o caminho mínimo. Deixa eu destacar as partes críticas, né? As partes que têm a ver aqui com os índices, sabe? Com as coisas, com os parâmetros que definem o subproblema. T é a solução ótima do caminho mínimo de S até T, então o destino é T, com no máximo I arestas. Então são essas duas coisas que definem esse subproblema. O destino dele, o número de arestas máximo que ele usa. Só que se eu estou dizendo que no caso 1, P tem menos do que I arestas, eu posso afirmar que é primeiro um chute, depois a gente prova, mas qual que é o chute? P é solução ótima de qual subproblema? Me ajudem aí. Então, P tem menos que I arestas, isso aqui implica, vou colocar assim, P é caminho mínimo de S até T, isso não mudou, né? O destino do P não mudou, é o mesmo. Com o que, gente? Com no máximo I menos uma arestas é suficiente. Tem essa questão, né? Você pode pensar, pô, eu posso ver o número de arestas que ele usa e já dizer aquilo, né? Sei lá, se ele usava 5 arestas, pode dizer com no máximo 5 arestas. Mas para a recorrência que eu vou construir, ser um subproblema já basta, já vai ser suficiente para mim, eu não teria nenhum ganho significativo de eficiência, nem nada saltando direto. Então eu vou ficar com isso aqui mesmo, olha, P é caminho mínimo de S até D com no máximo I menos uma arestas. Como eu tenho esse no máximo, note, do mesmo jeito que ele tinha no máximo I, não necessariamente tinha I, né, eu estou no caso que ele não tem I, inclusive, talvez ele não tenha nem I menos uma, talvez seja menos, mas tudo bem, eu só estou amarrando o P com a solução de um subproblema. Tá? E é um subproblema, né? Se ele pode usar menos arestas, é um problema menor, é um subproblema, beleza? Tudo bem? Tá? Então essa é uma possibilidade. Agora, qual que é a outra possibilidade? Bem, essa vocês conseguem me dizer, né? Olha, se um caso é que P tem menos do que I arestas, e ele tem, por hipótese, no máximo I, o que sobrou? Mais do que I ele não pode ter. O caso que ele tem menos já foi. O que é o caso 2? Quando ele tem I arestas, né? Caso 2, P tem I arestas. E eu vou pedir um perdão para vocês, que eu uso aresta e arco de modo indiscriminado, né? Então seria arco, mas não vou ficar corrigindo tudo, tá? Então P tem I arestas ou I arcos, o que preferirem. Tá legal, nesse caso fica mais interessante, né? Porque olha, eu quero que P seja a solução de um subproblema, de um problema menor. Bem, no P tem I arestas, então já não vai poder ser ele em si, vai ter que ser um pedaço dele. No de cima pode ser o próprio, porque ele já era menorzinho, né? Mas nesse caso ele vai ter que ser uma coisa menor, tem que ser um pedaço dele. P tem I arestas, então o que eu vou fazer? Daí eu volto para esse raciocínio aqui. Só que agora eu vou ter uma questão de ordem bem definida, né? Porque se eu estou no caso 2, com essa situação, olha, saiu de S e chegou até T, com I arestas, eu posso dizer, olha, seja W o penúltimo vértice desse caminho, se eu tirar essa última aresta, sobra um P' que tem uma aresta a menos. Então, vamos colocar dessa forma, olha, eu vou dizer aqui que P é igual a P' mais o arco WT, tá? Aqui eu estou usando mais como concatenação, tá? Às vezes concatenar eu nunca sei o que eu coloco, tá? Então às vezes eu uso união, mas aí também não é exatamente conjunto, porque conjunto não tem ordem, então eu estou concatenando, a ordem importa, tá? P' é idêntico a P até o penúltimo passo, né? Só que o P' não dá esse último salto, ele termina em W, o P tem um salto a mais, tem um arco a mais, é isso que eu estou dizendo, beleza? E daí, bem, agora eu já tenho meu candidato para fazer a afirmação, né? P', ele tem quantas arestas, gente? Quantos arcos que ele tem?
I menos 1. Então ele é um candidato à solução ótima de subproblema. De qual subproblema? Me ajudem a escrever aqui. Então eu vou colocar aqui, uma vez que ele foi definido assim, então eu vou dizer que P' é caminho mínimo de S, porque a origem não muda, né? Até quem? Até W, o destino dele mudou, né? Mudou no sentido do subproblema, tá? O P' sempre chegou no W, mas só para dizer, o destino é que muda aqui, né? Até W com, no máximo, I menos uma arestas. Então, vocês percebem que eu estou indo na direção que eu queria de escrever a recorrência, né? Escrever como que a solução ótima para um certo problema depende da solução ótima de subproblemas, né? Esse cara depende para I menos uma arestas, esse também. O destino muda ali, mas os dois são para I menos uma. Tá com uma cara melhor, né? Tá com uma cara mais interessante aqui para mim. Agora uma parte que, como tem muita coisa para mostrar para vocês, e eu tive problemas técnicos no início da aula, na verdade problemas de esquecimento de anotações, eu vou passar mais rápido aqui com vocês sobre o quê? Sobre provar isso, porque esses dois aqui são chutes, tenham isso com muita clareza. Parece fazer sentido, mas a gente deu chute. Olha, a gente chutou que P é solução ótima, né? É caminho mínimo desse subproblema, que P', isso no caso 1, e no caso 2, que P' é solução ótima desse outro subproblema. Para mostrar que isso é um chute correto, a gente tem que argumentar que ele é solução viável, ou seja, que é um caminho para aquele subproblema, e depois que ele é ótimo. Que a solução viável é bem tranquilo, né? Vamos ver o caso 2, eu vou deixar o caso 1 como exercício, mas vamos falar um pouquinho mais do caso 2. Não vou fazer com todo o formalismo, mas olha só. Eu estou afirmando que P é caminho mínimo de S até W com no máximo menos uma arestas. Esquece o mínimo por um instante. Que ele é caminho de S até W? Ele é, porque ele é, por definição, o P que ia de S até T, né? No caso passando por W, no caso 2 eu não escrevi aqui, mas esse W não é um W qualquer, né? Foi o W que era o predecessor do T, especificamente, nesse caminho. Então o P' é exatamente um caminho, né, que começa em S e termina em W. Então isso aí tá válido. E como a gente está no caso que o P tinha I arestas, o P' tem uma a menos, ele tem no máximo I menos uma, então está satisfazendo, né? Isso aí que ele é viável, sem dúvida. Que ele é máximo, a gente usa aquela estrutura de prova por contradição. Eu vou só passar ela aqui por cima, fica como exercício vocês formalizarem, tá? Qual que é a ideia? Eu quero provar, lembrem a ideia da prova por contradição, eu quero provar que isso aqui é verdade, que ele é mesmo o caminho mínimo desse subproblema. Eu vou, por absurdo, supor que não é. Bom, mas se ele não é, tem que ter outro que seja, né? O caminho mínimo tem que existir, algum tem que ser. Então eu vou supor, por absurdo, que existe um P' que é o caminho mínimo que vai de S até W com no máximo I menos uma arestas. Tudo bem? E que tem custo menor do que o P'. O problema é que se eu concatenar esse suposto P' com a aresta WT, eu tenho uma solução para o problema original, para o problema da solução ótima de S até T com no máximo I arestas. Certo? Eu tenho aí sumiu a palavra, eu teria uma solução para esse problema. E qual que é o custo dessa solução? Bem, vai ser custo desse P' mais o custo desse último arco. Só que o custo do P', por absurdo, eu tinha suposto que era menor do que o custo do P'. Então esse custo dessa solução vai ser menor do que o custo do P' mais o custo do último arco. Custo do P' mais o custo do último arco é o custo do P. Ou seja, se P' existisse, eu teria uma solução melhor do que P, que é a minha hipótese inicial, né, para aquele problema. E isso é um absurdo, né? Então, essas definitivamente não são as provas mais imaginativas, elas são bem metódicas, né? Mas é um bom exercício, ainda assim, é importante, argumentos de prova por contradição, prova por indução são importantes para exercitar, é um bom lugar para exercitar provas por contradição que não são super difíceis, mas a gente treina esse formalismo, tá? Então fica como exercício mostrar que essa afirmação é verdadeira no caso 2 e que essa afirmação é verdadeira no caso 1. Tudo bem até aqui?